General, falando em relação à CPI, que eu imagino que Brasília esteja fervendo agora por conta desse tema, deve ser o que está gerando aí um reboliço enorme no mundo político, na arena política. Eu acredito que foi ontem, recentemente, o Clube Militar lançou uma nota, uma nota até forte do general Eduardo José Barbosa, questionando a CPI, chega a falar em artigo 142. Eu queria saber do general, que aí eu acho que é legítimo, porque é um soldado que saiu da caserna e agora foi para a Câmara de Deputados. Como que o senhor vê esse movimento? Porque a população, a gente até sabe que é um assunto delicado na questão dos militares na política, etc., por conta do regime da Revolução, mas a população sempre espera muito, pede muito auxílio das Forças Armadas quando a gente vê essa balbúrdia, essa bagunça que se torna o mundo político. Como que o senhor vê essas manifestações e qual lado que o senhor acha que as Forças Armadas têm que ter em momentos como esse? Vereador, a gente deita rezando e acorda rezando. Eu sou cristão, acredito muito em Deus. Não acredito nessa brincadeira que eles falam aí que Deus é brasileiro. Não, Deus é Deus, tá certo? Rezo bastante, rezo para que nós não tenhamos uma ruptura democrática, tá certo? A ruptura que eu digo é isso que está sendo feito pelo STF com essas interferências, essas intervenções no Poder Executivo e agora também no Poder Legislativo. Por que eu digo isso? Porque nós brigamos muito, nós suamos muito para termos de volta uma plenitude democrática, não que não tenhamos tido democracia durante o período da Revolução de 64. Na verdade, a Revolução de 64 foi uma revolução democrática que usou, sim, os poderes para cortar mais uma tentativa de implantação de um comunismo no Brasil, e dentro de princípios que foram regulados pelo próprio Congresso Nacional. Os presidentes do período revolucionário, todos, eles foram eleitos no Congresso Nacional. Era eleição indireta, mas foram eleitos. Os Estados Unidos é eleição indireta, não é eleição direta. Então, o regime era democrático, sim, mas nós o que queremos também é que essa ruptura, não uma ruptura democrática, mas uma ruptura da normalidade que a gente poderia dizer que deveria existir no Brasil, essa ruptura não venha a acontecer. E a gente deixa muito claro, o artigo 142, que determina e que regulamenta o emprego das Forças Armadas, a existência das Forças Armadas brasileiras como forças de país, de Estado e não de governo, ele é muito claro. Caso um dos poderes acredite, ache ou entenda que está havendo uma ruptura democrática, esse poder tem condição de solicitar ou de determinar o emprego das Forças Armadas para corrigir esse desequilíbrio. Então, com isso daí, a gente quer reafirmar de que, sim, o grande poder moderador da nossa República Brasileira, historicamente, sempre foram as Forças Armadas e vão continuar sendo as Forças Armadas. Não é nada do judiciário, pelo contrário, nós estamos com muitas pessoas do Brasil. Se for feita uma pesquisa de opinião, e vejam, o Supremo Tribunal Federal poderia fazer uma pesquisa de opinião, mas eles não têm coragem, porque se for feita uma pesquisa de opinião, com certeza absoluta, a maioria da população brasileira iria dizer que nós vivemos, sim, um período ditatorial do judiciário. É o que a gente está acontecendo. Ninguém pode aceitar que um Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão de um ministro, que seja do presidente ou do ex-presidente, agora tocada por um dos ministros supremos, esteja determinando a abertura de um inquérito, fazendo a investigação, julgando esses atos envolvidos nesse inquérito e, com certeza, condenando. Porque o que está faltando é só isso. Agora, a última vírgula nessa história toda está sendo a possibilidade agora deles inserirem na CPI os inquéritos antidemocráticos e os inquéritos da censura, tá certo? É um absurdo, até porque inquéritos dos atos antidemocráticos, desde quando ser antidemocrático você
invocar o artigo 142. Pô, se o artigo 142 é da Constituição Federal, então ele não é contra a democracia, porque a Constituição é democrática. Claro. É óbvio isso daí, certo? Os caras são tão, vamos dizer assim, uma palavra nobre, ou usar uma palavra suave. Esses caras são tão imbecis que eles chamam de antidemocrático algo que está na Constituição. Ora, pelo amor de Deus, ninguém é bobo. O brasileiro hoje está muito mais esclarecido.